Fala pessoal, vamos fazer o nosso vídeo aí daquela geral nos gráficos aí da semana. E vamos começar aqui pelo nosso Ibov, tá? Ibov semanal, fechou a semana aí -2 de queda, segue a trajetória que a gente vem observando aí nos últimos meses, né? Começando ali desde quando fez o topo histórico lá em agosto, e semana após semana o Ibov veio cedendo, 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 e aí a gente já está no movimento aqui que desde ali do topo, algo próximo do topo, chegou aí a 12% aproximadamente de queda, tá? Na minha opinião aqui, olhando para o gráfico semanal, a trajetória, na minha opinião, ainda é altista. Aqui é o limite, né? É o último fundo, tá? Ou seja, a região aqui dos 118 mil chegou bem perto, né? Fez os 120 aí, 400 alguma coisa. Para mim aqui é o limite, né? Ou seja, o último suporte, vamos dizer assim, se o índice, né, tiver de manter essa trajetória altista intacta, tá? Por que que eu digo isso? Se eu estou numa tendência de alta, eu quero manter esse padrão aqui de topos e fundos ascendente, tá? Então, se em algum momento perder o fundo anterior, esse padrão vai estar quebrado. E aí pode ser, né, que surja uma reversão e o índice, né, aqui no caso, né, inicie uma trajetória baixista, a menos que tenha sido só, sei lá, um susto e voltou. Então, para mim aqui, o 118 é o último limite, aí, o último fundo, a última região mais importante aqui. Tá? E aí a gente está a 2,8, 3%, vai, alguma coisa assim, de chegar lá. Tá? Não sei se vai ou não vai. Nesse momento aqui, olhando para o Ibov semanal, eu sinceramente não vejo nenhuma sinalização de que não seja para lá que a gente vai. Tá? Pode ser que não chegue, tá bom? Pode ser que até tenha um repique antes, ou seja, uma semana ou algumas semanas de alta, tá bom? Mas para mim o endereço é o 118 mil aí para colocar no número redondo, tá? Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, a gente percebe, né, essa trajetória baixista que eu já venho falando já por alguns meses. Nesses últimos aí 6, 7 pregões deu uma bela de uma acelerada. Então perceba que o Ibov aqui ele demorou aproximadamente vindo aqui do topo algo próximo aqui a 65 dias, alguma coisa assim para cair 9,5%. E aqui agora em pouco mais aí de 7 pregões, caiu 7% mais ou menos. Então, assim, acelerou o movimento. Tá? Quer dizer então que vai continuar acelerado, vai continuar caindo? A gente não sabe de nada disso. O que eu sei é que eu tenho uma tendência estabelecida, essa tendência é de baixa, tá? E aí, numa tendência de baixa, a expectativa é que continue caindo, mesmo que antes de continuar caindo, tenha uma alta ou um repique, tá bom? Então, se houver um repique aqui para 124, 125, por exemplo, aqui a região das médias, dependendo de como chega e o que acontece depois, poderá se tornar novas oportunidades de venda, como tem sido de setembro para cá. Tá bom? A gente já está em dezembro, chegando no final de dezembro. Cumprimos aqui um outro alvo de queda, o 121? Cumprimos. Então o repique aqui é normal, é natural, é até desejável. Qual é o próximo alvo? O 118, que eu já falei, e aqui depois a região do 117 ali aproximadamente, tá? Então, na minha opinião, o viés aqui do índice, né, do Ibov é baixista, então a expectativa, na minha opinião, é a continuidade do movimento até que se prove o contrário, tá? O dólar é o exato oposto, né? A tendência aqui do dólar é de alta. No semanal fica esse candle aqui, que é um candle que sugere topo, tá bom? Quer dizer que vai ser topo e vai iniciar agora uma tendência de baixa? Não sabemos, pode ser que sim, tá? Mas por enquanto a tendência é de alta, ou seja, mesmo que o dólar faça uma correção, uma queda aqui, ó, a princípio poderá ser, né, uma queda para futuras novas oportunidades de compra. Aqui no semanal, os próximos alvos estão aqui em 6,45 e 6,69. Então tem bastante alvos aí para cumprir, se vai ou não vai, né, ninguém sabe, mas na minha opinião a tendência é de alta, a expectativa é que a gente vá para lá. No gráfico diário aí entre a quinta e a sexta-feira, a gente está vendo aqui, ó, uma correção. Teve leilões do Banco Central e tudo mais que evidentemente, né, contribui de alguma forma, né, para o dólar dar essa cedida aí de forma mais contundente, o que não significa ou não deve, na minha opinião, ser confundido com mudança de tendência. Pode ser o início de uma mudança, mas não necessariamente. Só para citar aqui exemplos recentes, aqui depois do rally de setembro, outubro, o dólar ficou quase um mês ali de novembro inteirinho sem subir e continuou subindo. O início agora de dezembro ele ficou ali quase 2 semanas também sem subir e depois foi lá e continuou. Então parar de subir é o início, ou pode ser o início de uma reversão de tendência, mas não necessariamente vai ter uma reversão. E aqui o dólar, por exemplo, nesses meses aí, nesses últimos 3, 4 meses, está sendo um exemplo perfeito disso, tá? Os juros, né, os DIs, eles também cederam bem aí entre quinta e sexta-feira, tá? Quer dizer que vão mudar de tendência?
Não sabemos. A tendência continua sendo de alta. Numa tendência de alta, as correções ou quedas, elas vão acontecer. E elas são, inclusive, desejáveis, né, para que depois, na sequência, a gente tenha uma nova oportunidade de fazer posições a favor da continuidade da tendência, até que em algum momento teremos uma sinalização diferente, tá bom? Mas, sim, eles cederam bem os juros, né? Então, deram um belo de um alívio. E vamos ver aí na próxima semana, né, aí no meio dos feriados, etc., se isso vai ser uma mudança de tendência ou não, ou se é só um pit stop, né, para poder depois continuar o movimento aí de alta, tá bom? Então, atenção, né, porque a tendência ainda não mudou. Tá? Falar aqui dos índices setoriais, né? O setor de consumo, o índice, né, do consumo fez lá novas mínimas, a tendência é de baixa, então veio aí para o que pode ser um repique, né, entre quinta e sexta-feira, e por enquanto é isso, né? Repique dentro de uma tendência baixista. Tá? O IEX, né, o elétrico, a mesmíssima coisa, né? Então entre quinta e sexta-feira também vindo para o repique, a tendência continua sendo baixista, e a expectativa, portanto, é que após essas altas, né, a gente venha a ter aí novas quedas, né, ou novas oportunidades de vendas aí no setor. E a FNC, a mesmíssima coisa, né, vindo para o repique. O IMAT, né, esse aí um pouquinho, né, na contramão, cedeu bastante aí nos últimos dias, né, vindo aí na semana passada. Então, do topo aqui você percebe, né, da máxima feita aqui na semana retrasada, né, são quase 10% de queda, então uma queda bem expressiva. E, na minha opinião, o viés aqui fica um pouco diferente, né? Eu acredito que nessa condição, um repique pode vir a ser, né, chance de venda. Então, eu vinha, né, com um viés altista, então muda aqui um pouquinho, adotando aí um viés baixista para a próxima semana, tá? O Imob, né, outro que tem o viés baixista, vindo para o repique aí entre quinta e sexta-feira, né, da semana passada, mas por enquanto, né, na minha opinião, é um repique dentro de uma trajetória baixista, tá? Ou seja, a expectativa por enquanto é de continuidade dessa trajetória baixista aí em breve, tá? O Small, a mesmíssima coisa, né? Então a tendência de baixa fez lá nova mínima e veio para o repique aí entre quinta e sexta-feira, tá bom? Então, por enquanto, também é uma alta, né, um repique dentro de uma trajetória baixista, tá? Falar do mercado lá fora, né, o S&P fechou a semana aí, né, 1,99, né, de queda, é uma correção um pouquinho aí maior, né, teve ali na quinta-feira, né, da semana, quarta-feira, perdão, o S&P chegou a cair aí quase 3%, alguns meses, né, que isso não acontecia, e pode ser, né, uma mudança aí de dinâmica, né, quebrando aí um pouquinho esse padrão de topos e fundos ascendentes que a gente vem observando já por muitos meses. Na minha opinião aqui, se o S&P voltar aqui na região dos 6.000 pontos mais ou menos e se enroscar por aqui, pode abrir a porta aí para uma correção um pouco mais ampla, no mínimo para voltar aqui, vir aqui, né, perdão, no 780, que está logo ali, que tem aquele gap, né, pós-eleição americana lá de novembro, tá bom? Mas muita calma aqui, né, de tentar achar esse trade vendido aí, que tem sido muito difícil nesses últimos aí 12, 13 meses aí que o S&P tem subido fortemente, tá? Eu juro 10 anos, né? A trajetória aqui parece querer se estabelecer uma trajetória altista novamente, né? Então já deixou o 4,5 aqui para trás, né, o último topo, o 4,60 e depois o 4,70 estão logo ali. Pode mudar isso a partir da semana que vem, mas para mim aqui esses juros parecem querer chegar lá no 4,6, 4,7 talvez até mais, tá? Então vamos ficar atento, né? Porque esses juros aí lá fora para cima é o quanto que de repente pode ser um catalisador, né, um argumento para a gente ter uma realização um pouco mais contundente no mercado americano, coisa que a gente não tem tido aí nesses meses, tá? Petróleo nada mudou, né? Continua aqui neutro, né, lateral, aí já 2, 3 meses. Para mim vai fechar o ano nessa faixa aí entre 70, 75, alguma coisa do tipo. Em algum momento vai sair daí, eu tenho absoluta certeza, mas enquanto isso não acontece, eu também não vou ficar aqui tentando adivinhar não, porque a gente não precisa, a gente pode realmente esperar. O minério é a mesmíssima coisa, né? Consolidado aqui, né, entre 106, 107, aqui o 98, 97. Para mim também não me parece que isso vai mudar a partir da semana que vem. Então eu sinceramente também não sou obrigado a adivinhar, fico aqui aguardando, esperando mais informações, mais clareza aí. Bitcoin, né? Bitcoin deu uma realizadinha aqui desse último topo, chegou a cair aqui 12%, 14, perdão, quase 15, né, na verdade, e pode ser que o Bitcoin finalmente esteja vindo também uma realização um pouco mais forte. Você percebe, né, que depois daquele rally pós-eleição, perdeu um pouquinho, né, da sua força, né? Então continua subindo, mas um pouco menos de força, e é isso. E aí agora 15% aí da máxima recente. Quem sabe, né, de repente o Bitcoin volta aqui nos 87 para ver o que acontece, né?
marca um fundo, dá uma nova chance aí de entrada, alguma coisa do tipo. Mas por enquanto a tendência ainda é de alta, deu essa pancadinha aí, o que é normal, né, para esse ativo, e vamos ver se mais adiante oferece novas oportunidades. Mas é isso, vamos em frente, né? Essa próxima semana, né, terça e quarta não tem pregão, então teremos pregão na segunda, na quinta e na sexta, então em meio aos feriados. Mas vamos ver o que o mercado oferece para a gente aí nessa reta final, não só em termos de oportunidades, mas também de argumentos, né, para a gente adotar, talvez, né, ter um pouco mais de clareza aí em relação aos próximos movimentos, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha tido uma excelente semana. Estou aqui aproveitando aí um pouquinho aí, umas fériasinhas aí com a família. Espero que você tenha tido uma ótima semana e vamos em frente aí. Um grande abraço.